Fantástico. Oh, perfeito. Perfeito, Eu excelente. peço imensa desculpa, houve aqui um problema técnico que normalmente não costuma acontecer, mas penso que já está resolvido. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local onde se encontrem. Agradecer desde já a presença de todos os que se encontram neste evento da nossa comunidade de países de língua portuguesa do CFA. É o nosso terceiro evento. Como anunciado, hoje vamos falar sobre a Bolsa de Valores de Cabo Verde. A Bolsa de Valores de Cabo Verde foi criada em 98, portanto já tem mais de 25 anos de existência, embora a sua atividade plena e ininterrupta tenha sido só a partir de 2005. Através da Bolsa de Valores de Cabo Verde, o investidor hoje em dia pode negociar ações, obrigações, fundos de investimento e títulos do Tesouro. Para nos dar a conhecer um pouco mais sobre a história, a atual realidade e os objetivos da Bolsa de Cabo Verde, tenho muito gosto em ter hoje connosco o nosso CEO e Chairman da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Pedro Sousa Monteiro. O Miguel, segundo consta, tirou o curso em Portugal, na Universidade, no ISEG, foi uma licenciatura em Gestão de Empresas. Depois disso, desempenhou vários cargos em termos administrativos e financeiros em diversas empresas, tendo também sido auditor na PricewaterhouseCoopers. Durante 10 anos, entre 2011 e 2021, foi deputado da Nação e secretário da Mesa da Assembleia Nacional de Cabo Verde. E eu penso que desde março de 2021 é o presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde. A entrevista que hoje temos preparada vai ser conduzida pelo Filipe Sampaio Lima. O Filipe é engenheiro, é formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, possui uma certificação de CFA e CGA. Atualmente é um Portfolio Manager na Chess Capital, e embora já tenha trabalhado em várias multinacionais, startups e asset management companies. Neste momento, eu acho que já temos uma boa, uma boa falange de pessoas conectadas e eu acho que podemos iniciar a nossa conversa. Força, Felipe. Bom, obrigado, Luiz, pela apresentação. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que nos acompanham. Já queria deixar avisado, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, que no final a gente pergunta para o Miguel. Miguel, a Bolsa de Valores ela é mais conhecida como BVC. Poderia nos contar um pouco sobre a sua história, como ela foi fundada, quais foram os objetivos iniciais e os principais marcos desde a sua criação? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos ouvem. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de agradecer ao Comitê da Comunidade CFA de Língua Portuguesa e ao CFA Society Brasil e CFA Society Portugal pelo convite de permitir, durante os próximos minutos, aqui explanar um pouco sobre a experiência da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Efetivamente, a Bolsa tem 25 anos, foi criada no final da década de 90, ou seja, nomeadamente 98, por decisão governamental, e isso foi feito após uma reforma financeira profunda que foi iniciada em 2003, que trouxe o que de mais moderno existia em termos de legislação financeira, com o objetivo de transformar Cabo Verde numa atrativa e competitiva plataforma financeira. Efetivamente, como foi referido anteriormente, após um interregno, a Bolsa retomou em pleno a sua atividade em dezembro de 2005. A Bolsa de Valores de Cabo Verde é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, cuja missão é proporcionar a todos os agentes económicos alternativas de investimento e de financiamento através de intermediação de operações sobre valores mobiliários em condições favoráveis, disponibilizando sistemas e plataformas para o bom funcionamento desse mercado que se exigia na altura. E isso permitiu ao mercado cabo-verdiano apresentar alternativas de investimento e financiamento aos agentes económicos, e foram essas as principais razões que justificaram a criação da BVC. Aqui é importante frisar que a criação da Bolsa de Valores de Cabo Verde
foi aquilo que dizemos o resultado de um conjunto de condições favoráveis, com destaque, em primeiro lugar, naturalmente, para a abertura política verificada no início da década de 90. Em segundo, aqui o plano de ancoragem do escudo cabo-verdiano ao euro, o PEG, que existe agora com o euro e o escudo português na altura. Terceiro, a entrada em vigor do então novo Código de Empresas cabo-verdianas. Um programa de privatizações que foi feito no final da década de 90, também, início de 2000, no qual várias empresas, incluindo bancos e algumas empresas consideradas estratégicas, foram privatizadas via a Bolsa de Valores, como, por exemplo, a venda de ações da Cabo Verde Telecom, o Banco Comercial do Atlântico, a Enacol, empresa de combustíveis, entre outras, ao público em geral, aos trabalhadores e aos nossos imigrantes. E também, por último, mas não menos importante, ao surgimento do mercado de dívida pública, que efetivamente trouxe aqui uma nova dinâmica. Aquilo que podemos dizer é que, envolvidos estes 25 anos após a sua criação e 18 anos após a sua reabertura, podemos dizer que o crescimento da Bolsa tem sido significativo, atingindo em dezembro de 2023 uma capitalização bolsista global de cerca de 113 mil milhões de escudos cabo-verdianos, o que representa em termos de euros cerca de 1.029 milhões de euros, que é algo que representa um peso superior, ligeiramente superior a 50% do produto interno bruto de Cabo Verde projetado para o ano de 2023 e cerca de 13 vezes ao registado em dezembro de 2005, data da sua reabertura oficial. Para essa capitalização bolsista, para termos aqui uma ideia do que é que isso é representativo, em dezembro de 2023 encontravam-se cotados no mercado de cotações oficiais 205 títulos, nomeadamente títulos do Tesouro 185, obrigações municipais 5, obrigações corporate 11, das quais 4 foram títulos sustentáveis. Em termos de ações ordinárias, tínhamos 4 ações cotadas. Em termos de operadores de bolsa, temos 6 operadores de bolsa, que são 6 bancos aqui da praça. Para finalizar, dizer que, e para ter-se aqui a ideia do crescimento, em finais de 2005, a capitalização bolsista era cerca de 9 mil milhões de escudos cabo-verdianos, cerca de 80 milhões de euros, ou seja, desses 80 milhões de euros passámos para os tais 1.029 mil milhões de euros, e nessa altura estavam cotados 44 obrigações do Tesouro, 3 ações e eram 4 os bancos registados como operadores de bolsa, Filipe. Eu te perguntar um pouco mais aqui. A Bolsa de Valores de Cabo Verde, ela possui parceria estratégica com outras bolsas ou instituições financeiras internacionais? E como essas parcerias beneficiam o mercado de capitais de Cabo Verde? Efetivamente, nós acreditamos que o nosso percurso tem sido marcado por uma parceria com várias entidades, e só isso é que permitiu o nosso desenvolvimento. E, a título de exemplo, no passado, a BRC firmou parcerias com várias entidades nacionais, quer internacionais, com destaque para a Euronext Lisboa, a Interbolsa, que é a central de liquidação e custódia filial da Euronext Lisboa, a Caixa de Crédito Agrícola, o Instituto Superior de Economia e Gestão, a Universidade do Minho, entre outras instituições. E isto foi feito com o intuito de proporcionar aos quadros e técnicos das instituições públicas e privadas em Cabo Verde ações de formação e cursos especializados que foram feitos em parceria com a Bolsa, uma vez que a literacia financeira consideramos nós que é fundamental. Mais recentemente, podemos dizer que continuamos nesta senda de firmar parcerias e realçamos aqui, neste caso, a parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com a Luxembourg Stock Exchange e a Luxembourg Green Exchange, o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, a Universidade Técnica do Atlântico, a universidade aqui de Cabo Verde, em que
tivemos o prazer de ter a parceria para firmar a taxonomia azul, que é um produto específico para Cabo Verde, no âmbito desta questão da sustentabilidade, mas também gostaria de realçar parceria com a Bodiva, Bolsa de Valores de Angola e Bolsa de Valores de Moçambique. Estas parcerias que foram firmadas com bolsas e instituições financeiras internacionais visaram essencialmente aqui promover a integração dos mercados e atrair investidores estrangeiros. Com estas parcerias, pensamos nós que estamos a abrir o caminho para o acesso a tecnologias mais avançadas, a melhores práticas no mercado financeiro e, naturalmente, conseguir dar maior visibilidade global aos produtos financeiros negociados na Bolsa, e esse é que é o objetivo último destas parcerias. Você mencionou que a Bolsa de Valores de Cabo Verde tem 4 ações listadas. Se puder fazer uma breve descrição sobre cada uma delas? Efetivamente, neste momento temos 4 empresas cotadas, estamos num processo para ter mais e mais à frente eu acredito que terei a oportunidade para frisar outras que estão em linha. Mas na realidade nós temos a Caixa Económica de Cabo Verde, que é do setor bancário, é o segundo maior banco em Cabo Verde, em que temos um valor de mercado de cerca de 43 milhões de euros e que temos um free float de 100% das suas ações. Temos também o BCA, também é um banco comercial do Atlântico, é o maior banco cabo-verdiano, que em termos de valor de mercado está à volta dos 33 milhões de euros, em que o free float é de cerca de 60%. Temos também a Enacol, a empresa de combustíveis, é uma das principais empresas do setor e que comercializa produtos ligados a combustíveis fósseis e que tem uma capitalização bolsista de cerca de 31 milhões e meio de euros e que tem um free float de 35%. A Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos é a última, é uma indústria ligada naturalmente a produtos de tabacos e os seus derivados, tem uma capitalização bolsista de cerca de 7 milhões de euros e em termos de free float está nos 36,35%, Filipe. Bom, muito obrigado. Eu queria perguntar agora um pouco sobre o segmento de dívidas. Você poderia descrever um pouco sobre esse segmento, falar quais são os principais tipos e os principais emissores? Na Bolsa de Valores, efetivamente o segmento de dívidas é o que tem maior representatividade, maior peso, isto espelhando o número de títulos cotados. Recordar que em final de 2023, dos 205 títulos cotados, 201, ou seja, 98%, referiam-se a títulos de dívida, dos quais 90% são referentes a títulos da dívida pública. Nós temos essencialmente 3 tipologias de títulos de dívida. Temos os títulos do Tesouro, bilhetes e obrigações do Tesouro. Temos obrigações corporate, que são obrigações clássicas, subordinadas e sustentáveis. E temos também obrigações municipais, que já tínhamos desde 2009 com 2 municípios e que, entretanto, foi retomado em força depois deste Conselho de Administração integrar novamente desde 2021 com a minha entrada, temos tido mais municípios a entrarem com este tipo de financiamento e já temos mais municípios em forja. Em 2024 já há vários processos que estão em curso e que acreditamos que vão culminar com sucesso. Entretanto, não obstante dos títulos de dívida serem os títulos dominantes em termos de quantidade, conforme os números que eu referi, em termos de transações no mercado secundário, têm efetivamente pouca representatividade comparativamente ao segmento acionista, ou seja, apresentam ainda uma baixa liquidez que nós pretendemos combater e mais à frente, penso eu, terei a oportunidade de referir como é que tencionamos fazê-lo.
queria agora comentar um pouco sobre a BlueX. A BlueX ela foi lançada em novembro do ano passado, né? Que ela é focada em instrumentos financeiros sustentáveis. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa plataforma, qual o posicionamento estratégico dela, quais são as suas ambições, como é que ela tem evoluído desde o ano passado, e quais as vantagens com a empresa listar seus instrumentos na BlueX em comparação com outras plataformas? Efetivamente, a BlueX tem sido aquilo que eu posso dizer a cereja em cima do bolo. Foi a BlueX que permitiu aqui ter uma maior dinâmica na Bolsa de Valores, uma maior notoriedade e, na prática, a BlueX é o resultado de uma parceria estratégica entre a Bolsa de Valores de Cabo Verde e o PNUD, que unindo-se, viabilizaram esta inovadora plataforma, que é, na prática, uma plataforma regional de listagem e negociação de instrumentos financeiros sustentáveis e inclusivos, ou seja, incluindo títulos azuis, títulos verdes, títulos sociais, sustainability, bonds, entre outros, que são orientados, na prática, para a economia de impacto. Esta parceria para a sustentabilidade, através da BlueX, visa a consciência da necessidade de uma criação de uma economia mais sustentável e inclusiva, permitindo e incentivando empresas e investidores a considerarem os impactos sociais e ambientais das suas atividades económicas. A plataforma BlueX foi iniciada em 2021. É uma plataforma de âmbito digital, pode ser acedida através do site www.blu-xx.cv, peço desculpa a repetir, www.blu-x.cv, e foi oficialmente lançada, como o Filipe disse, a 18 de novembro de 2022. Desde o início do projeto, que aconteceu em 2021, já foram realizadas 7 emissões sustentáveis, nomeadamente uma emissão de uma Blue Bond, foi feita pelo International Investment Bank, 2 Green Bonds, 3 Social Bonds e uma Sustainability Bond. O montante global destas operações ascende a cerca de 4,6 mil milhões de escudos cabo-verdianos, o equivalente a cerca de um pouco mais de 42 milhões de euros. Nós achamos que é notório o impacto da plataforma BlueX na mobilização de capitais para o financiamento de atividades sustentáveis, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável que se almeja para Cabo Verde e para o mundo. Reforçar que a plataforma BlueX não foi constituída apenas e só para ser uma plataforma de âmbito nacional, é de âmbito regional. Aquilo que pretendemos e os próximos passos que estamos a perseguir tem a ver com vermos a possibilidade de uma entidade, por exemplo, já fomos contactados por entidades, por exemplo, na Guiné-Bissau, a pretender financiar projeto no âmbito da economia azul, e quiçá isso pode ser um dos projetos a ser financiado através da plataforma BlueX, vindo, digamos assim, o emitente do estrangeiro. O mesmo também se pretende ao nível de, digamos assim, financiadores, ou seja, investidores. Temos sido abordados por investidores estrangeiros, e aqui eu diria o problema, se é possível falar assim neste aspecto, é termos aqui projetos de dimensão considerável, porque os investidores internacionais pretendem ter efetivamente projetos de alguma monta para poder investir. Concluir, Filipe, dizendo que no próximo dia 15 de fevereiro estaremos a ter um webinar da Bolsa de Valores sobre como investir na Bolsa de Valores de Cabo Verde através da plataforma BlueX, ou seja, vamos mostrar como aceder, como criar conta, como fazer os passos para conseguir investir através da plataforma BlueX.
E naturalmente, peço Muito, desculpa, todos estão convidados, todos que sentirem-se motivados a pelo menos ter mais informação sobre esta plataforma e eventualmente saber como investir no mercado cabo-verdiano. muito obrigado, Miguel. Vou botar na minha agenda aqui. Eu queria te perguntar agora, que iniciativas vocês têm feito para poder aumentar a liquidez dos títulos negociados, tanto na BVC quanto na BlueX? E, efetivamente, nós consideramos que o grande desafio do mercado de capitais em Cabo Verde tem sido encontrar mecanismos para aumentar a liquidez dos títulos negociados. E é com base nesta problemática é que a Bolsa de Valores de Cabo Verde submeteu ao Fundo Fiduciário para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais, que é um veículo administrado pelo BAD, e por isso, por exemplo, aqui a razão da parceria com o BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, submeteu um projeto de desenvolvimento do mercado de capitais de Cabo Verde, sendo que esse projeto foi aprovado em outubro de 2021. E o projeto apresentado pela Bolsa de Valores e que recebeu o financiamento pelo BAD no valor de 350 mil dólares, visava duas grandes áreas. Primeiro, visava dotar o país do primeiro master plan do mercado de capitais. Isso já foi atingido, já há um documento aprovado pelo governo e, por outro lado, visa também ter uma infraestrutura tecnológica que estimula a liquidez no mercado secundário de títulos. Esses dois instrumentos vêm dar resposta a grandes necessidades do nosso mercado de capitais. Por um lado, o Master Plan do Mercado de Capitais para os próximos 10 anos vai permitir alinhar estrategicamente os vários stakeholders do setor e vai definir, ou já definiu, as prioridades de desenvolvimento de longo prazo de todos os participantes do mercado de capitais. E, por outro lado, respondendo à questão da liquidez, a mobilização de recursos internos necessários para a diversificação económica e maior liquidez do mercado secundário e monetário através de ferramentas tecnológicas para instituir os market makers, consolidando assim o mercado de capitais como um meio de excelência para o financiamento de projetos e aplicação de recursos. Referir que esta ferramenta tecnológica do market maker já foi adjudicada, estará em preparação e a previsão é que até o final do primeiro semestre de 2024 teremos os market makers disponíveis. Também referir que no âmbito deste projeto financiado pelo BAD iremos ter mais duas ferramentas que são os repos e também teremos uma ferramenta que é o Bond Calculator, que irá permitir que quem tem necessidade de saber o valor de uma obrigação, através desta ferramenta será muito mais fácil chegar ao valor que se espera. Muito obrigado, Miguel. Dentro do meu trabalho como portfolio manager, um dos critérios que a gente analisa muito nas empresas é a questão da transparência e da governança corporativa. A nível de governança corporativa e transparência, como você compara as empresas de Cabo Verde com outras empresas de países africanos? Elas têm departamento de relações com investidores, elas disponibilizam informações trimestralmente, semestralmente. Como é que você avalia essa questão? Efetivamente, Filipe, pela percepção que nós temos, as empresas emitentes de valores mobiliários em Cabo Verde têm tido níveis, podemos considerar, razoáveis de governança corporativa e de transparência, acima, diremos nós, da média africana. E isto tendo por base os índices que são produzidos a nível de África. É lógico, antes de entrar nesta questão dos índices, é lógico que acreditamos nós que cada vez mais as empresas são chamadas a ter aqui mais transparência e mais níveis de accountability. Naturalmente que Cabo Verde tem uma grande ligação com a Europa em termos de regulamentar e, naturalmente, tudo aquilo que, por exemplo, vem ao nível de necessidades de informação, ao nível da sustentabilidade, que já está a ser aplicado ao nível da Europa, acreditamos nós que muito brevemente vai ser integrado também ao nível da nossa legislação e regulamentação.
Relativamente aos índices produzidos em África, aqui dou o exemplo de um índice, que é o índice que nós, Cabo Verde, estivemos envolvidos pela primeira vez em 2023, que foi o APSA Africa Financial Markets Index 2023, em que Cabo Verde, como eu disse, participou pela primeira vez no ano passado, e em que em 28 países referenciados, nós, e sendo a primeira vez, consideramos que foi uma classificação honrosa, ficamos no 16º lugar. E achamos honrosa porque ficamos à frente de países, por exemplo, como o Ruanda, a Tunísia, Angola, Moçambique, Costa do Marfim e Senegal, que são países que têm uma maior dimensão em termos de países, e muitos deles têm efetivamente bolsas de valores com mais tempo em termos de idade. Ou seja, o que nós consideramos é que as empresas emitentes cabo-verdianas devem sim continuar a apostar fortemente nos departamentos de relações com investidores, isto visando um contacto permanente com atuais e com potenciais investidores. Queremos que é algo de forma a se pensar na forma de dinamizar o mercado de capitais por via de uma maior proximidade com os investidores e com potenciais investidores. Relativamente à informação que disse, que normalmente as empresas emitentes em Cabo Verde têm o dever de publicar informações que são as normais, tendo uma periodicidade normalmente anual, outras mais regular, nomeadamente os relatórios e contas, o relatório de governo societário, a composição e eventuais alterações dos órgãos de administração e fiscalização, factos que tenham ocorrido na sua esfera de atividade que não sejam do conhecimento geral e que sejam suscetíveis de afetar de modo significativo a capacidade da empresa cumprir com os seus compromissos, além, naturalmente, daquelas questões mais administrativas, as convocações das Assembleias Gerais e os assuntos que são tratados nessas Assembleias. Parabéns, Miguel, pela colocação aí no primeiro ano. Queria perguntar agora um pouco sobre as multinacionais que têm investimentos em Cabo Verde. Existiria alguma dessas multinacionais com subsidiárias listadas, com subsidiárias em Cabo Verde que gostariam de ser listadas? Tem algo que a BVC pode fazer ou com o governo de Cabo Verde poderia fazer para incentivar esse tipo de listagem? Bom, em primeiro lugar, esta vai ser uma resposta rápida, porque efetivamente não temos neste momento nenhuma empresa multinacional com investimento em Cabo Verde e que esteja listada, tenha listada a sua subsidiária na Bolsa de Cabo Verde. Efetivamente, aquilo que nós acreditamos é que, primeiro, a Bolsa está sempre aberta a trabalhar em conjunto com o Governo de Cabo Verde e outras entidades, por exemplo, o nosso regulador, que é a AGMVM, a Auditoria Geral de Mercados de Valores Imobiliários, para atrair essas empresas multinacionais, mas também outras empresas, para a listagem dessas mesmas empresas. Sabemos que no curto prazo vai haver aqui a entrada de mais empresas, já aqui negociações. O governo tem aqui um plano para uma série de privatizações que vão acontecer até 2026, pelo menos é isso que está referido em boletim oficial pelo governo, e isso acreditamos nós que vai trazer uma nova dinâmica ao mercado de capitais, e com essa nova dinâmica acreditamos que pode haver por arrasto aqui uma ligação com essas eventuais empresas e dizer por que não estarmos listados na Bolsa de Valores de Cabo Verde. Por outro lado, também é importante, isto pode ser facilitado também por meio de incentivos fiscais, por uma simplificação de procedimentos de listagem e pela promoção internacional do mercado de capitais de Cabo Verde. Relativamente aqui à simplificação de procedimentos de listagem, é preciso aqui referir que está neste momento a decorrer pela AGMVM, pelo regulador, uma revisão do Código de Mercados de Valores Mobiliários, uma revisão do regulamento de custos de mercado, no sentido de facilitar e diminuir os custos de contexto do mercado de
capitais, pelo que acreditamos que certamente haverá mais condições de termos mais empresas listadas, incluindo estas que fez referência de empresas internacionais que eventualmente tenham aqui sucursais e subsidiárias listadas no mercado cabo-verdiano. Filipe. E olhando para o mercado de cabo-verdiano, você olha para o perfil dos investidores. A maioria deles são investidores institucionais ou investidores de varejo? Muito rapidamente, também aqui, em termos de número de investidores, a maioria dos investidores de Cabo Verde são de retalho. E aqui estamos a falar em particulares residentes e não residentes, ou seja, muito a nossa diáspora. Entretanto, em termos de montante de investimentos em carteira, existe claramente uma supremacia dos investidores institucionais e aqui os investidores institucionais estamos a falar principalmente em bancos, seguradoras, temos duas seguradoras a nível nacional e o Instituto Nacional de Previdência Social, entre outras entidades coletivas. Dizer que, por exemplo, neste momento está a decorrer a oferta pública para cerca de 28%, um pouco menos, de alienação por parte do Estado de ações da Caixa Económica. É um processo que vai acontecer até 23 de fevereiro, ou seja, ainda há aqui algum tempo para decorrer, e as informações que temos até ontem é que a maior parte, efetivamente, para reforçar isto, já houve cerca de mais de 400 ordens de investidores e a maior parte é de investidores de retalho, particulares residentes e também a nossa diáspora, que tem bastante interesse também neste tipo de ações, Filipe. Agora, olhando um pouco para os investidores, como você falou, tipo, não residentes, os estrangeiros, qual o percentual da participação desse tipo de investidor nas ofertas públicas lançadas na BVC? E quais a principal nacionalidade desses investidores? Conforme eu disse, neste momento está a decorrer um processo, mas não podemos, porque o processo está a decorrer, não podemos aqui dar dados. Contudo, até, pelo menos para terem alguma referência, primeiro dizer que um dos objetivos estratégicos que consta do plano estratégico que foi desenhado para o período 2021-2025 é passar porque temos neste momento cerca de 4% de investidores não residentes com instrumentos em carteira na Bolsa, passar de 4% para no mínimo 20%. E consideramos que estamos no bom caminho. Em que sentido? Porque no ano passado tivemos duas ofertas públicas de subscrição de obrigações, uma de Blue Bond e outra de Green Bond, ambas do International Investment Bank, um operador de bolsa e um dos bancos de praça, que apresentaram, dizemos nós, resultados bastante satisfatórios a nível de subscritores não residentes. Dizer que entre as duas ofertas públicas, cerca de 23% do número de subscritores foram não residentes e cerca de 30% do montante dessas duas operações foi subscrito por não residentes. Em termos de países de residência desses não residentes, nas duas ofertas públicas, posso apresentar aqui percentagens: Belize 10,41%, Portugal 5,27%, França 4,43%, Estados Unidos 2,72%, Angola 1,79%, Países Baixos 1,25%, Uganda 1,15%, e depois temos outros países com cerca de 1% e menos, Itália, Malta, Suíça, Mali e Luxemburgo. Dizer por curiosidade que eu mesmo, por exemplo, espantei-me quando vi que uma das entradas, neste caso foi a Blue Bond, teve investidores do Uganda através da plataforma BlueX, ou seja, demonstrando que
isto está aberto a todas as paragens, desde África, Europa, Estados Unidos, América do Sul. Naturalmente que queremos mais, estamos a trabalhar para mais, naturalmente. Eu acho que está faltando o Brasil nessa lista ainda. Estamos esperando por si, Felipe. Hum, É exatamente uhum, isso. Vamos trabalhar para isso. Cabo Verde é conhecidamente uma das melhores democracias da África e tem câmbio indexado ao euro, que confere uma certa estabilidade cambial. Que outras características Cabo Verde e a BVC têm que poder atrair investidores estrangeiros, na sua opinião? Eu aqui consideraria dizer que, na realidade, Cabo Verde oferece uma série de atrativos para investidores estrangeiros. Primeiro, e se calhar o mais importante, a sua estabilidade política e cambial. Todos nós sabemos que Cabo Verde, ao contrário de outros países na nossa região, as eleições vêm e vão, a oposição, aquele que era oposição vai para o governo, aquele que era o governo vai para a oposição e não há qualquer tipo de instabilidade. Ao nível cambial, conforme eu tinha feito referência, este PEG com o então escudo português e agora com o euro, dá maior estabilidade e maior previsibilidade nas relações com o Estado de Cabo Verde. Para além disso, considero que temos aqui uma atratividade a nível fiscal, com, por exemplo, isenção de impostos sobre dividendos das empresas cotadas e sobre as mais-valias, isenção de imposto de selo em qualquer tipo de investimento que se faça na Bolsa de Valores de Cabo Verde. Para além disso, para os imigrantes, temos também, migrantes cabo-verdianos, temos também isenção de impostos sobre juros para os que investam em títulos de dívida. Para os estrangeiros é de apenas 5%. Para além disso, temos, nos últimos tempos, para além deste ambiente de negócios favorável, temos um crescente interesse em investimentos sustentáveis, ou seja, temos mais um leque de oportunidades para quem quer investir em algo que tenha preocupação na sustentabilidade. Por outro lado, gostaria aqui de realçar o Decreto Legislativo número 3 de 2028, que regula o regime jurídico das operações económicas e financeiras com o exterior e das operações cambiais no território nacional, que no seu artigo 10º, que tem como epígrafe liberdade de contratação e liquidação, refere no número 1 que, e passo aqui a citar, a contratação e liquidação de operações económicas e financeiras com o exterior efetua-se livremente, sem prejuízo do disposto no artigo 23, que naturalmente tem a parte relacionada com restrições temporárias, e é normal que no âmbito de circunstâncias excepcionais, que não têm estado a acontecer, e esperemos nós que não aconteçam, o governo tem a prerrogativa de estipular aqui algum tipo de restrição. Mas a regra, o princípio é que se pode livremente transferir para Cabo Verde e de Cabo Verde para o estrangeiro todos os ganhos que se tenha no âmbito dos investimentos feitos em Cabo Verde. A título de informação adicional, dizer, para demonstrar que Cabo Verde, em princípio, não tem problemas com divisas, dizer que a nossa diáspora, a nossa comunidade residente no estrangeiro, em 2022 transferiu um montante apenas em depósitos equivalente a 325 milhões de dólares, e em 2023, que já terminou, o valor foi superior a 400 milhões de dólares. É esse dinheiro que a nossa diáspora cada vez mais está a enviar para Cabo Verde e que com o Covid, em vez de reduzir, aumentou, é que permite, digamos, esta liberdade de transferências de e para Cabo Verde e de Cabo Verde para fora, não havendo aqui restrições de qualquer tipo. Você transfere quando investe, também quando quer repatriar, tem todas as condições para fazê-lo, porque não temos, ao contrário de outros países, esse tipo de restrições, Felipe. Miguel, você poderia adiantar um pouco o conteúdo do webinar que vocês vão fazer e explicar para a gente como é que a gente faz para conseguir comprar e vender títulos na Bolsa de Cabo Verde sendo um investidor estrangeiro? Como é que a gente tem que fazer? Tem que entrar em contato com o operador de bolsa? Qual é esse processo?
Bem, em primeiro lugar, sobre o webinar, efetivamente, nós sentimos uma necessidade, porque, como eu disse, está a decorrer neste momento esta alienação parcial de, de 28%, cerca de 28, 27,44% da Caixa Económica, e sentimos esta necessidade de explicar porque há um fluxo maior de potenciais emitentes que pretendem investir utilizando a plataforma BlueX. E é por esta razão é que estamos a fazer este webinar no próximo dia 15 de fevereiro, e que quem quiser poderá naturalmente aceder. O requisito principal para se investir nos produtos da Bolsa, independentemente de ser um investidor estrangeiro, institucional ou individual, é ter uma conta bancária num dos bancos operadores de Bolsa, a saber, o Banco Comercial do Atlântico, o Banco Cabo-Verdiano de Negócios, o Banco Interatlântico, o BAI, Banco, agora não me estou a recordar, peço desculpa, o BAI e a Caixa Económica de Cabo Verde, bem como o International Investment Banco. E tendo uma conta bancária num desses bancos operadores, uma conta de títulos, na prática, depois vai ser feita essa ligação, o investidor pode se dirigir ao balcão do banco operador para dar a sua ordem de investimento, ou aqui tendo uma conta na plataforma BlueX, porque a plataforma BlueX tem de ter essa ligação à conta bancária, e por isso que há essa necessidade de primeiro abrir a conta bancária, poderá dar a sua ordem de compra e venda de títulos, independentemente do lugar onde esteja, bastando naturalmente somente ter acesso à internet. Nesse webinar do dia 15 de fevereiro, que, conforme eu disse, é como investir em bolsa através da plataforma BlueX, vamos ter, digamos, a formação por parte de um dos técnicos, neste caso de uma das técnicas do Departamento de Operações de Mercado, explicando o passo a passo como inscrever-se. Pode, por exemplo, ter apenas e só um perfil para ver, digamos assim, sem ser um perfil de investidor, ou seja, um perfil de observador. Neste caso não é necessário naturalmente ter essa conta, mas pode numa primeira fase ter um perfil de observador, depois passar a ter um perfil de investidor, que já implica ter uma conta bancária, e aquilo que vai ser feito no próximo dia 15 é, na prática, demonstrar todos esses passos a passos, todos os vários menus, e ter mais informações sobre a plataforma BlueX e como funciona. Foi muito esclarecedor, Miguel. Eu queria agora mudar um pouco de assunto e perguntar a nível tecnológico e de inovação. Quais são os principais desafios e oportunidades que a BVC tem nessa questão nos próximos anos? Eu penso que a Bolsa de Valores de Cabo Verde, à semelhança de outras praças, naturalmente que enfrenta desafios e oportunidades no uso da tecnologia. É por isso é que um dos pilares, do nosso plano estratégico é efetivamente esta questão tecnológica. E para melhorar a eficiência e segurança do mercado de capitais, naturalmente que temos de ter esse foco. Isso pode incluir, por exemplo, o uso de inteligência artificial para análise de dados, o aprimoramento da acessibilidade para investidores locais e estrangeiros, e o desenvolvimento de sistemas de negociação mais robustos e resilientes. Nós, no âmbito do desenvolvimento digital e tecnológico, conforme eu disse, é um dos pilares do plano estratégico, a Bolsa tem vindo a desenvolver ações que visem a automatização de processos e que promovam a utilização de soluções que nós consideramos mais seguras, mais inovadoras e que melhoram a experiência dos investidores e operadores de bolsa. E, essencialmente, isso foi concretizado através do lançamento da plataforma BlueX, mas também pelo desenvolvimento e introdução de novas funcionalidades na atual plataforma de back-office da Bolsa, que vai de encontro às melhores práticas internacionais, principalmente no quesito da detecção e de violações de eventuais regras de mercado. Agora, outra questão com relação à educação e inclusão financeira. Quais são as iniciativas que vêm sendo tomadas pela BVC para ajudar na promoção
de educação e inclusão financeira em Cabo Verde? Nós consideramos que esta questão de educação e inclusão financeira é de primordial importância. E nós só podemos dizer que há países desenvolvidos onde há praças financeiras com bolsas de valores desenvolvidas. Não conheço nenhum país desenvolvido, na verdadeira acessão da palavra, que não tenha uma bolsa de valores desenvolvida. E é por isso é que estamos a trabalhar, porque para termos bolsas de valores desenvolvidas, nós temos de ter a participação aqui também da nossa população. E é por isso é que, visando esta disseminação da proposta de valor da bolsa, nós estabelecemos uma estratégia de massificação da literacia financeira, bem como um plano de ação comercial. E é nesse âmbito da implementação do novo plano estratégico que em 2021, desde 2021, nós realizamos em média cerca de 35 ações de formação e eventos durante o ano, direcionados para a população, mas também para instituições financeiras e não só, no sentido de ajudar a despertar na população e nas instituições para o papel da Bolsa, mas para o desenvolvimento da economia cabo-verdiana e da literacia financeira no seu total, mostrando eventuais oportunidades e possibilidades de investimento e de financiamento. A título de informação, dizer que em 2023, ou seja, no ano passado, foram realizadas um total de 40 ações, ou seja, apesar da média ser 35 desde 2021, no ano passado realizámos 40 ações de educação e formação financeira, envolvendo aqui, e outros eventos, envolvendo aqui as universidades, os bancos, as instituições de microfinanças, em que estiveram presentes um total de 2.723 participantes, ou seja, um incremento de cerca de 119% face a 2022. E essas ações foram concretizadas em todos os principais centros urbanos do país, mas também na nossa diáspora, porque temos a convicção e certeza que a nossa diáspora tem aqui um papel fundamental e referir que, por exemplo, está para breve o lançamento de mais um instrumento direcionado para a diáspora, que são as Diaspora Bonds, que o governo já anunciou e que está a ser finalizado num grupo de trabalho aqui a ser liderado pela Bolsa de Valores, mas que brevemente estará disponível para a nossa diáspora, ou seja, só quando a diáspora e também a nível nacional sabemos e compreendemos certos termos é que podemos efetivamente dizer que estamos no caminho certo e que estamos a cumprir o nosso papel enquanto Bolsa de Valores, ou seja, resumindo, caro Filipe, a literacia financeira tem um papel fundamental e sem ela certamente que nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos. Quero pegar um gancho agora no novo plano de estratégia que você comentou. Quais são os desafios e oportunidades que a Bolsa de Valores ela enfrentará nos próximos anos? Como é que você vê o futuro da Bolsa de Valores de Cabo Verde? Existe um plano específico? Tem metas? Como é que vocês pretendem expandir as operações? Em termos de desafios futuros, naturalmente que eles incluem primeiro a necessidade de atrair mais empresas para serem listadas. Isto está a ser feito. Há pouco saltámos uma pergunta em que eu iria referir que já está, digamos, alinhavado a entrada da Cabo Verde Telecom como mais uma empresa listada. A Cabo Verde Telecom, conforme o nome diz, tem a ver com telecomunicações. Estamos também em negociação aqui com um banco, podemos vir a ter mais um banco, mas referir, a parte importante é que, como eu disse, a GMVM está no âmbito a mudar o Código de Mercado de Valores Mobiliários e, na prática, há aqui certos requisitos que são constrangimentos, nomeadamente a necessidade das empresas terem, no mínimo, um capital próprio equivalente a cerca de 907 mil euros, o que comparado com outras paragens é muito mais elevado. Angola está à volta dos 600 mil, Moçambique, Geórgia, Seychelles, Maurícia, está tudo entre 200 mil euros e 400 mil euros. E nós, em Cabo Verde, estamos em 900 e tal. Então, esta restrição legal
sendo retirada, naturalmente que irá permitir a listagem de mais ações e aumentar também a nossa liquidez através deste tipo de questões, havendo mais empresas, havendo a privatização que vai acontecer pelo Estado, vamos ter certamente mais empresas, mais liquidez e os market makers, efetivamente, também vão fazer o seu papel. Também pretendemos ter maior atração de investidores, nomeadamente ao nível estrangeiro. Esta ação que estamos neste momento a desenvolver cabe perfeitamente nesta nossa preocupação. Outro grande desafio é fortalecer a nossa infraestrutura de mercado de capitais, promover a adoção de práticas sustentáveis através da nossa plataforma BlueX, ou seja, reforçar aqui o papel da BlueX, que é efetivamente a nossa cereja em cima do bolo. Acreditamos seriamente que é possível aqui mais oportunidades a nível de crescimento económico de Cabo Verde e uma maior integração regional dos mercados financeiros. E aqui, falando um pouco de integração regional, dizer que Cabo Verde é membro desde 2016 do Conselho de Integração do Mercado de Capitais da África Ocidental, o ACMIC, em inglês. Este conselho foi criado em 2009 e integra as bolsas de valores de Cabo Verde, Nigéria, Gana e BRVM, sediado na Costa de Marfim. Atualmente, Cabo Verde, ou seja, nós lideramos a presidência rotativa de 2 anos e por isso temos aqui em mãos um desafio imenso que é darmos aqui uma contribuição mais efetiva. Qual é que é o objetivo do ACMIC? É estabelecer aqui um ambiente regulamentar harmonizado para a emissão e negociação de valores mobiliários nesta região, Cabo Verde, Costa Marfim, Nigéria e Gana, promovendo aqui um relacionamento mais forte entre os Estados-membros. Este projeto, o ACMIC, está estruturado em 3 fases. Fase 1 de acesso patrocinado, que já passamos, que facilitou a negociação entre as bolsas de valores do Gana e da Nigéria através de um modelo de acesso patrocinado, em que um corretor de bolsa do país atuou como patrocinador de um corretor estrangeiro na realização de transações no país de origem. Na fase 2, que é a fase atual, os corretores qualificados são mutuamente reconhecidos pelas bolsas de valores, depositários e reguladores para realizar transações em todos os mercados da zona. Esta segunda fase contempla 2 componentes. Uma primeira componente que é a harmonização das regras dos mercados de capitais da CDO, destes 4 mercados, que já está concluído, e a segunda componente, que é o reforço da divulgação de dados sobre os mercados de capitais, que brevemente será lançado um site informativo com todas as informações de todas estas bolsas para que possamos estar mais perto da fase 3, que essa é a fase que nós pretendemos atingir o mais breve possível, que é a criação de um mercado de capitais totalmente integrado na África Ocidental, onde todas as bolsas estão ligadas e efetuarão transações com um único livro de ordens. Caro Filipe, penso e espero ter respondido à sua questão. Eventualmente, se houver ainda tempo, poderei responder a alguma questão que possam ter para colocar. Muito obrigado por ter aberto as portas da Bolsa de Valores de Cabo Verde para o mundo aqui. Tem algumas questões aqui da nossa audiência, eu vou ler uma delas para o senhor. Isso aqui é do Miguel. Aí. Poderia abordar com mais detalhes o nível de segurança, governança e jurídica para investidores estrangeiros que desejam investir via BlueX? Governança, peço desculpa aí, os detalhes, podia repetir? Governança, segurança e segurança jurídica para os investidores que desejam investir via BlueX. E tem uma outra pergunta também, que é se existe no pipeline alguma empresa de saúde que deseja abrir capital. Ok. Começando por esta última, seja do nosso conhecimento, não existe nenhuma empresa que pretenda, deste ramo da saúde, que pretenda abrir o seu capital. Sabemos que sim, há aqui a ideia do governo em estabelecer, por exemplo, uma parceria público-privada para estabelecer um hospital de nível nacional, aqui na capital, em Cabo Verde, e que, naturalmente, acreditamos nós, pelas valências que está-se a ouvir, eventualmente trará aqui investidores internacionais, mas não é do nosso conhecimento que seja
desta forma, através do mercado de capitais. Quiçá, no futuro, poderá ser feito. Sobre detalhes de governança e segurança jurídica para investidores estrangeiros, aquilo que eu posso aqui adiantar, não sei se é neste âmbito, eu peço desculpa porque até a minha caneta já falhou, é efetivamente, em termos jurídicos, nós acreditamos que os investidores, ao investir através da plataforma BruX, têm todas as condições de garantir o seu investimento. O país é dotado de leis que naturalmente protegem os investidores. Temos um regulador que está interventivo no mercado. Posso fazer referência explícita, por exemplo, há pouco tempo tivemos aqui a intervenção e a suspensão do mercado relativamente a 2 títulos, porque foi identificado no âmbito dos mecanismos que temos em pauta alguns movimentos, digamos, que nós, em conjunto com a reguladora AGMVM, consideramos que foram movimentos suspeitos e ocorreu tudo pela normalidade, foi investigado, foi feita a intervenção e atualmente esses títulos estão novamente em negociação Negociação. em negociação e tudo decorreu pela normalidade. Acredito Cabo Verde, um dos aspectos que por acaso nós não fizemos referência é que Cabo Verde, os tribunais funcionam, são, digamos, têm a sua liberdade, não há aqui qualquer tipo de intervenção, seja política, seja outra, entretanto, e conforme eu disse, todos os emitentes têm os deveres que são os deveres internacionalmente aceitos em termos de publicação de contas. As empresas têm contas auditadas, os órgãos de fiscalização efetuam o seu trabalho, ou seja, o ecossistema, consideramos nós, está a funcionar na plenitude e acreditamos que temos todas as condições, seja para os nacionais, seja para os estrangeiros, investirem na Bolsa de Valores com toda a tranquilidade. Vocês têm tempo para mais uma pergunta aqui, Miguel? Mas você tem tempo? Sim, naturalmente. Tá. Então tem outra pergunta aqui que é com relação ao PEG, o PEG do euro, se ele é sustentável ao longo do tempo. Sim, aquilo que eu posso dizer é que isto é um instrumento que foi instituído no final da década de 90, 98, se não me engano. Desde essa altura, esse PEG é constante, cada euro é equivalente a 110,265 escudos cabo-verdianos. Para haver esse PEG, isto está também associado a valores que estão no Banco de Portugal, dando aqui uma garantia adicional e que seja do nosso conhecimento, em nenhum momento houve o risco de, digamos assim, desassociar o escudo cabo-verdiano ao escudo português, porque na realidade esse é que é o PEG inicial e por contrapartida, naturalmente, depois ao euro português. Então, aquilo que podemos dizer é uma das grandes vantagens que a nossa economia tem, no sentido de que quando se adquire qualquer produto, quando se transaciona com qualquer entidade em Cabo Verde, já se sabe o valor que se vai receber e não há nenhuma expectativa no médio, curto, médio ou longo prazo que haja uma mudança no sentido deste PEC ser desfeito, porque é pelo próprio governo assumido como uma das grandes, se calhar a maior inovação que foi feita e que permitiu trazer muito investimento estrangeiro para Cabo Verde, com o turismo sendo o maior a nível nacional, que representa neste momento cerca de 25% do produto interno bruto. Bom, muito obrigado, Miguel, pela resposta. Acabaram as perguntas aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado à comunidade do CFE. Obrigado, Miguel, de novo. Obrigado a todos os pais participantes.
Eu agradeço, caro Felipe, não sei se me ia dar a palavra, mas eu tomei a palavra novamente Ah, sim. para, Pode para ficar com a palavra. agradecer pela oportunidade. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Estamos disponíveis através dos nossos contactos, podem ver através do nosso site, inclusivamente, como isto é gravado, vou deixar também o meu contacto pessoal, o meu e-mail, miguel.p.monteiro@bvc.cv, para quem eventualmente queira depois transmitir alguma questão adicional, nós estamos disponíveis exatamente para prestar qualquer esclarecimento adicional e a minha equipa estará naturalmente a prestar qualquer esclarecimento que sintam necessidade. Entretanto, reforçar que no próximo dia 15 estaremos nas nossas plataformas, nosso Facebook, nosso LinkedIn, nosso site, a transmitir o webinar do Zoom para esclarecer quem queira fazer essa inscrição na plataforma BlueX, saber todos os passos e poder, entretanto, investir. Mais uma vez, muito obrigado e espero que tenha valido a pena aos que, entre aspas, perderam o tempo estando aqui connosco nesta hora. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.